Oi, gente. Antes de tudo, quero dizer para vocês que essa camisa aqui não é dos bolsonaristas, ela é do Brasil e todos nós brasileiros temos o direito de utilizar. E eu vou analisar para vocês o jogo Brasil e Marrocos, mas antes disso eu tenho que falar algumas coisas de política. O Trump, o governo Trump, neofascista governo Trump, está destruindo a Copa do Mundo, impedindo o árbitro de vir por causa da política de imigração deles, coisas horrorosas acontecendo. Enquanto isso, no México, da Sheila Scheinbaum, né, pessoas sendo super bem recebidas. Distância e uma diferença muito significativa. Eu vou fazer uma cobertura da Copa do Mundo não aqui no canal A Nova Máquina do Tempo. Vou fazer no canal Futebol Arte. Vou colocar o link do canal no comentário fixado e vocês podem acompanhar minhas próximas análises lá. Mas eu queria trazer essa análise do jogo da seleção brasileira aqui. E foi muito ruim o jogo da seleção brasileira, viu? Para quem gosta de futebol, jogo muito ruim. É, talvez para quem gosta de futebol, foi bom apreciar os primeiros 20 minutos dos Marrocos, porque o Marrocos dominou a seleção brasileira, foi muito melhor. Quero analisar a performance de alguns jogadores individualmente. Né? O Alisson, goleiro brasileiro, ao meu ver, errou no gol, assim como o Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães erra na cobertura e o Alisson ele sai meio atabalhoado do gol e não sei se vocês perceberam no lance, mas ele já estava fora da área. Se a bola bate na mão dele, ele seria expulso de campo. Sim, o Alisson seria expulso. Porque ele estaria evitando um gol, né? E seria marcada a falta. Então ele seria expulso. O Alisson me parece meio fora de ritmo de jogo. Ele vem de uma longa contusão, né, um longo período de inatividade. Vamos começar pela lateral de. Vamos falar de uma outra posição que também foi uma tragédia, a lateral direito. O Ibanes está banado. É um jogador que tem bom preparo físico, é zagueiro, é bom no jogo aéreo, claramente está bem fisicamente, mas tecnicamente mostrou que é zagueiro, não é lateral. Dificultou a saída de bola pelo lado, mostrou, como eu disse, vitalidade, mas nos outros quesitos, mal. E o Danilo errou, que entrou no lugar dele no segundo tempo, depois dele ter tomado cartão amarelo, errou muitos passes. Aliás, errar passe, uma constante dessa seleção. Muitos passes errados. A dupla de zaga, como eu disse, ao meu ver, errou no gol. Fora isso, eu não achei que foi tão mal nem tão bem. E o melhor jogador da linha defensiva, por incrível que pareça, e para mim ele virou titular, foi o Douglas Santos. Ah, não foi brilhante. Claro que não, mas ele não é. Não é habilidoso, não é muito habilidoso nem nada, mas realizou desarmes, foi bem defensivamente, atento e quando foi para o ataque colocou uma bola para o Paquetá fazer o gol e o Paquetá chutou, o goleiro do Marrocos defendeu. Né? Das poucas vezes que ele foi para o ataque, ele foi bem. Então o Douglas Santos, enquanto a defesa brasileira, todo mundo ali com na lateral direita notas 4 e 3, né? Bem baixo. Os zagueiros nota 5. Eu achei que o Douglas Santos teve a nota 6,5, né? 6,5 para 7. Foi bem defensivamente e, enfim, um pouco melhor na parte ofensiva do que muitos outros. Embora não tenha sido nem de longe genial. O Casimiro e o Bruno Guimarães, a maior parte do jogo, mal. O Bruno Guimarães pelo menos deu passe pro Vinícius, mas um passe assim que nem ficou claro se foi tão intencional assim. Um passe meio estranho. E o Bruno Guimarães e o Casimiro jogaram muito mal. O Casimiro tomou cartão amarelo e Casimiro foi substituído e o Fabinho entrou melhor do que o Casimiro. Você vê como a coisa foi complicada. O Paquetá, altos e baixos. Fez um belo drible e tal, arrancada, depois errou 3 passes em sequência. Então, difícil o Paquetá, né? O Brasil taticamente também bem confuso, né? O Rafinha tinha horas que vinha pela esquerda, no segundo tempo foi para a direita, terminou o jogo jogando centroavante e isso prejudicou o jogo do Rafinha, que foi esforçado, mas muito pouco brilho do Rafinha. Muito distante do Rafinha do Barcelona. Para mim, o Rafinha deveria ser fixado como meia esquerda. Jogar pela esquerda, para o centro, pronto. Né? Enfim, essa é a minha opinião sobre o Rafinha. O Vinícius Júnior fez um belo gol, teve boas arrancadas, foi o melhor jogador do Brasil, o único que eu daria nota 8. Né? Não foi assim um craque, mas foi bem, fez um belo gol, né? E foi bem. O Igor Thiago foi mal e eu realmente tenho dificuldade em entender a implicância que as pessoas têm com o Hendrick. Por que é que o Hendrick não é titular dessa seleção? E nem entrou nesse jogo. Olha, o Hendrick
é o melhor centroavante da geração atual que nós temos. É o melhor. Ele é melhor do que o Igor Thiago, tecnicamente. Ele é melhor do que o Matheus Cunha. O Matheus Cunha hoje em dia não é mais centroavante, é meia. Como meia, ele é um jogador ali nota 7. Né? Não joga de centroavante há muito tempo. Nem sei se ele se adaptaria hoje em dia para jogar de centroavante. Por causa que teve que levar o Neymar por causa de patrocinadores, a pressão e tudo mais. Não levou o João Pedro, que é um cara que tem 15 gols na Premier League e é um centroavante que fez menos gol do que o Igor Thiago, mas é mais técnico, sabe tratar melhor a bola. Né? Foi mal na seleção quando jogou, não fez gols, é verdade. Mas compare o João Pedro com o Igor Thiago. É mais técnico. O Igor Thiago é um cara para uma circunstância muito específica de jogo. Time que joga em transição rápida, que joga em bola longa. O Brasil não joga assim. Então, o Igor Thiago acho que vai ser pouco útil, minha opinião. O Endrick tinha que ser titular. O Endrick é o melhor centroavante dessa geração. Se o Endrick for mal, eu pensaria no Matheus Cunha voltando a ser centroavante ou no Ryan. E a última opção minha seria o Igor Thiago, né? Por uma questão técnica. Né? Eu acredito que a seleção brasileira precisa de jogadores mais técnicos. E o Rafinha não pode jogar de centroavante. Você bota o Rafinha de centroavante, ele não sabe jogar ali. E você perde um jogador que, se tiver mais a bola, ele jogar mais atrás no campo, ele tiver mais acesso à bola, ele vai ter mais oportunidades. Um jogador que está pedindo passagem, para, a meu ver, tem que ser titular também, é o Danilo Santos. No lugar do Paquetá, ou do Bruno Guimarães, ou do Casimiro. Você pode escolher. O Danilo Santos tem mais vigor físico, mais força física, mais capacidade de se aproximar dos atacantes e fazer gols. Fecha melhor o lado dele na marcação. Então, para mim, o Danilo claramente deve ser titular. A seleção brasileira, pelo que a gente viu nessa estreia, mesmo que faça alterações, mesmo que melhore, não é que ela não é a favorita. Ela tá lá atrás. Eu vou te dar as favoritas. A França é favorita em relação ao Brasil. A Espanha também. A Argentina também. Portugal também. O Brasil está equilibrado em elenco com Inglaterra e Alemanha. Só que a Inglaterra tem mais conjunto e a Inglaterra tem um cara chamado Harry Kane, que é centroavante mesmo, muito bom centroavante. Coisa que o Brasil não tem. O melhor que o Brasil tem é o Endrick, que é jovem e que, por isso, não está sendo utilizado, mas eu acho uma bobagem. Muita gente jovem teve oportunidade. Quando ele teve oportunidade, ele se desempenhou. Tem que apostar nele. Porque é o cara que tem o chute, que tem o drible, que tem o arranque e que tem estrela. Né? E entrega gols. Né? Então, o Endrick não tem muita recomposição. E daí? Joga com 3 volantes e 3 atacantes, já que não tem meia. Puxa o Rafinha mais para meia, né? Deixa o Vinícius e o Endrick lá no ataque e joga com 3 jogadores no meio e jogadores defensivos na lateral direita. A lateral direita é uma situação muito complicada. Eu acredito que o Ancelotti vai ter que pensar em Bremer pela lateral direita, Ederson, sei lá, o Danilo não dá, o Ibanes, por esse primeiro tempo, parece que não dá também. A situação da lateral direita é tenebrosa para o Brasil. Tenebrosa. E era o que eu queria dizer sobre esse assunto. A minha cobertura da Copa do Mundo vai começar agora no canal Futebol Arte. Eu vou fazer vídeos para esse outro canal. E quem quiser acompanhar, acompanha lá. Só esse primeiro vídeo eu queria trazer aqui no meu canal maior, que é a Nova Máquina do Tempo. E amanhã volta tudo ao normal, cobertura de política, né, no canal A Nova Máquina do Tempo. Um abração, gente. Tchau, tchau. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Pix do canal é andretj@terra.com.br. E se lembre sempre, essa camisa é nossa, não é de neofascista nenhum. Eles não são donos das 5 estrelas e da camisa da seleção brasileira. Não são. É isso aí. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.